Um dos problemas mais comuns na ortodontia é recidivo, ou seja, os dentes voltarem a mexer e saírem da posição quando terminamos o tratamento ortodôntico. Isso deve-se a diversos fatores, pode ser devido à força mastigatória do paciente, pode ser devido aos seus músculos. No entanto, sempre que isso acontece, é sempre viável voltar a colocar aparelho. É importante diagnosticar porque é que aconteceu, para não voltar a acontecer. E também é muito importante o paciente usar as suas contenções, quer sejam elas fixas ou removíveis, para que o mesmo não volte a suceder. Não existe uma idade definida para se tratar o mau posicionamento dentário. Costuma-se dizer que entre os 7 aos 11 anos é a altura correta para a colocação de aparelho, mas isto depende de muitos fatores. Depende da forma do crescimento da criança, depende do tipo ósseo da criança, depende de que forma é que os dentes estão desalinhados. Portanto, cabe ao ortodontista definir a idade ideal para começarmos o tratamento dentário. É importante definir a diferença entre pasta branqueadora e gel branqueador. O que usamos em gabinete ou em ambulatório é um gel branqueador que o agente é o peróxido de carbamida, que tem um poder branqueador sobre os dentes, ou seja, tem uma reação química que faz os dentes clarearem. No entanto, existe no mercado gel branqueador ou pastas branqueadoras que têm um índice muito baixo deste agente e que, pelo contrário, têm agentes abrasivos que vão danificar a estrutura dentária. Portanto, é preciso algum cuidado quando usamos estas marcas comerciais de agente branqueador. Okay? Antes de mais, não se diz pedra, diz cálculo. O cálculo é um depósito de minerais que vai acontecendo sobre o dente. Normalmente ele acontece na região posterior dos dentes inferiores ou na região superior dos molares, e esta adesão ao dente é uma adesão muito, muito forte. Portanto, manualmente é muito difícil nós conseguirmos tirar este cálculo. O que nós usamos são instrumentos ultrassónicos que, com a vibração, fazem despegar estes minerais e assim remove-se o tal destartarizador. Daí a necessidade de, pelo menos 2 vezes por ano, fazer uma consulta de destartarização dos nossos dentes. Colocar implantes é extremamente seguro. A taxa de sucesso do implante hoje em dia ronda quase os 100%. Agora, como todos os procedimentos médicos, têm de ser bem planeados, têm de ser bem executados, a técnica cirúrgica tem de ser correta, o profissional que os coloca tem de ser um profissional habilitado e, muito importante, cabe ao paciente manter estes implantes, ou seja, a higiene oral é fundamental para o sucesso dos implantes. Se isso acontecer, se todas estas normas forem respeitadas, certamente os implantes vão andar a rondar os 100% de sucesso. Portanto, é extremamente seguro colocarmos implantes. Os nossos dentes não são só mineral, ou seja, por dentro da parte mineral existe uma câmara, existem uns canais que possuem material orgânico, ou seja, possuem vasos, possuem nervos. Sempre que há necessidade de fazer uma desvitalização, todo esse material orgânico é removido e toda a câmara é selada com material termoplástico. Portanto, no fundo, se dissermos que o dente está morto, existe algum fundo de verdade nisso, porque no fundo toda a parte vital do dente, toda a vitalidade do dente foi removida. Mastigar pastilha pode fazer muito mal aos dentes, como até pode ser benéfico, depende, em primeiro lugar, do tipo de pastilha. Existem pastilhas que têm muitos açúcares, se assim for, é muito prejudicial, porque o açúcar, como todos nós sabemos, leva à formação de cáries. No entanto, se for uma pastilha que não possui açúcar, o facto de mascar a pastilha ajuda, pelo menos em 2 pontos, ajuda a exercitar os músculos, que para alguns pacientes é muito importante, e ajuda também à estimulação de saliva, que principalmente em pessoas, por exemplo, mais idosas, é fundamental que assim aconteça.
É muito difícil responder a uma pergunta de quanto tempo durarão as minhas facetas. Depende do tipo de pessoa, depende do paciente, depende dos hábitos parafuncionais do paciente, depende da alimentação do paciente, da oclusão do paciente, se tem hábitos parafuncionais ou não, neste caso o mais comum é o bruxismo. Portanto, normalmente nós dizemos que uma faceta tem uma durabilidade pelo menos estética de 10 anos. No entanto, em muitos casos esta durabilidade poderá ser muito superior se todas aquelas condições anteriores forem favoráveis. Usar piercings na boca, de modo geral, danifica os nossos dentes. Não interessa se o piercing é colocado na língua, se é colocado no lábio, se é colocado no freio. Todos estes piercings vão, de certa forma, ou danificar a estrutura dentária, o mais comum são as fraturas, ou fazer um dano a nível da gengiva que recobre o dente, criando uma retração da mesma. Hoje em dia não há razão para se ter pavor de dentista. A maioria dos tratamentos são indolores, portanto é tudo mais uma questão psicológica, mas criando uma boa relação entre o dentista e o paciente, há forma de conseguirmos alterar este constrangimento psicológico e, no meu ver, esta confiança é o fundamental para dar a volta à situação. Em casos mais graves, temos sempre o recurso, quer seja ao perotóxido de azoto, que é, no fundo, uma anestesia muito suave, ou até o recurso à medicação intraoral de forma a acalmar o paciente para que este não se sinta desconfortável durante o tratamento dentário. O flúor é um mineral que é extremamente benéfico para os nossos dentes. Permite combinar-se com o esmalte dos dentes e fazer com que os dentes fiquem muito mais fortes e desta forma que o índice de cárie seja muito reduzido. No entanto, o flúor é um mineral tóxico e se as quantidades não forem respeitáveis, sim, pode ter algum grau de toxicidade. Daí ser muito importante, principalmente nas crianças, um grande supervisionamento por parte dos pais, um grande controle, para que não exista uma ingestão excessiva da pasta de dentes, para que então estas quantidades sejam respeitadas e não sejam alcançadas e dessa forma o flúor não seja tóxico. Porque hoje em dia, usando de forma correta, usando as indicações do seu dentista, o flúor é um material perfeitamente seguro de se usar e não causa qualquer problema para a saúde geral. A quantidade de vezes que devemos escovar os dentes não é igual para todos, ou seja, recomenda-se normalmente 3 escovagens por dia, de manhã, ao final do almoço e depois do jantar. No entanto, mais importante que a frequência é a qualidade dessa escovagem. É muito mais importante 2 escovagens bem executadas do que 3 escovagens feitas à pressa. E também depende muito do tipo de doente, ou seja, um doente que tenha um grande índice de cárie é fundamental que escove os dentes pelo menos as tais 3 vezes. Uma pessoa que tenha um índice de cárie mais baixo, se fizer 2 escovagens, se elas forem eficientes, certamente será mais do que suficiente.